Então, dando continuidade à nossa leitura do livro Adeus ao Trabalho, ensaio sobre as metamorfoses da centralidade do mundo do trabalho, tá? Continuando então a parte 1, antes foi a apresentação, agora nós vamos à parte 1, o primeiro capítulo da parte 1, que é a questão aqui do toyotismo, do fordismo e da acumulação flexível. Este é a parte 1, né? Parte 1 aqui, fordismo, toyotismo e acumulação flexível. Vamos lá, ele fala então das profundas transformações no mundo do trabalho nos anos 80, né, em países capitalistas avançados da Europa, não só na Europa, mas também no Oriente, no caso do Japão. E quais são essas mudanças, né? Marcado por um grande salto tecnológico. A robótica e a microeletrônica invadiram o universo fabril. Outros processos produtivos se mesclam aos tradicionais Fordismo e Taylorismo, né? Ele cita então o neofordismo, o neotaylorismo, o pós-fordismo, e cita como locais que são referências para essas mudanças a Suécia, que ele chama de Nova Itália, o Vale do Silício nos Estados Unidos, as regiões da Alemanha e o Japão, entre outros. Esses novos processos de trabalho são introduzidos, substituindo, portanto, algumas características do Fordismo, como a questão do cronômetro, por exemplo, né? Substituído por uma flexibilização da produção. Novos padrões de gestão de trabalho, como Círculo de Controle de Qualidade, o CCQ, Gestão Participativa, Qualidade Total, entre outros. Esse movimento se desdobra numa profunda desregulamentação e flexibilização dos direitos do trabalho. O Fordismo foi um processo produtivo, e aí ele vai descrever, né, predominante na indústria no século XX, caracterizado pelo quê? Pelo exercício do trabalho parcelar, pela fragmentação de funções, separação entre elaboração e execução dos processos de trabalho e pela caracterização do operário massa, né? O operário em grandes quantidades reunidos numa mesma fábrica. O toyotismo, então, que ele vai se deter mais a uma descrição do que é o toyotismo e como os autores tratam esse processo de produção, ele vai se tornar então mais evidente a partir dos anos 80 e vai substituindo, surge no Japão e vai entrando na Europa, né, substituindo então o processo do Fordismo aos poucos, e ele vai se caracterizar por uma produção mais flexível, feita por demanda, sustentada na produção de estoque mínimo, associado ao modelo de funcionamento dos supermercados, que fazem uma reposição a partir do momento em que um produto é vendido, né? Então ele só faz a reposição a partir da demanda. Os trabalhadores, portanto, são polivalentes nesse processo produtivo, né? Eles são capazes de operar várias máquinas, diferente do Fordismo, que era um operário por máquina. Esse não. Tu tem ainda um trabalho em equipe maior entre por parte dos operários, né? Eles vão trabalhar mais em equipe. E tu tem outras características, como o Kanban, que é aquela questão da reposição do supermercado, né? O just-in-time, a flexibilização, a terceirização, a subcontratação, os círculos de controle de qualidade, o controle de qualidade total, eliminação do desperdício, gerência participativa, sindicalismo de empresa, entre outros elementos que acabam se propagando intensamente. A expansão do toyotismo na Europa, então, é responsável pela desorganização do welfare state, ou a social-democracia na Europa. Portanto, alguns autores têm uma visão mais positiva em relação ao toyotismo, chegam a dizer que aumenta a democracia, mas o Ricardo Antunes contrapõe esses argumentos, dizendo que o toyotismo, ele, pelo contrário, ele desorganiza o processo de bem-estar social na Europa. Isso vai interferir
fundamentalmente no sindicalismo, transformando aquele sindicalismo antes classista, com uma perspectiva de transformação da sociedade, de emancipação do gênero humano, emancipação da classe trabalhadora, luta pelo socialismo, num sindicalismo mais burocratizado, um sindicalismo de participação. Então essas profundas transformações acabam interferindo negativamente no sindicalismo, na organização sindical, pois interfere na subjetividade do trabalhador, aumenta a individualidade, ao mesmo tempo que cria uma atmosfera aparente de participação que acaba sendo ilusória e que esconde uma essência de maior exploração do trabalhador, né? O trabalhador ele passa a ser explorado não só no seu corpo, mas também na sua mente, né? Existe uma cooptação por parte do trabalhador através de vários mecanismos. Ele termina, portanto, esse capítulo retomando algumas questões da apresentação e faz as perguntas, né? Refaz essas perguntas. O operariado estaria desaparecendo, portanto, a partir dessas mudanças? A chamada crise da sociedade do trabalho deve ser entendida como o fim da possibilidade da revolução do trabalho. O trabalho não é mais necessidade natural e eterna para efetivar um intercâmbio entre o homem e a natureza. Esta é uma questão importante, né, que Marx nos traz essa descrição, de que o trabalho seria a necessidade natural e eterna para efetivar o intercâmbio entre o homem e a natureza. Isso estaria caindo por terra? Essa é uma pergunta que ele vai responder, vai tentar responder a partir do próximo capítulo, que ele vai falar das mudanças no mundo do trabalho, na contemporaneidade e a interferência dessas mudanças na subjetividade da classe trabalhadora. Então, ele dá continuidade no próximo capítulo.